Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente dá a largada com o primeiro episódio daquela série que eu anunciei na outra semana sobre neurociências, psicologia, toda a parte de neurociência social e afetiva voltada às questões do dia a dia. Vocês devem lembrar, a gente na semana passada quando eu apresentei, eu mostrei esses tópicos, né? Proximidade social, reforçamento social, a questão de nós e eles, homofilia, uma série de itens que a gente vai discutir ao longo dos vários capítulos, mini capítulos, e a meta é chegar no final falando de redução de conflitos. Hoje a gente começa com esse tópico aqui de proximidade social. Uma das coisas que é importante a gente deixar já de largada bem definido e bem claro é a visão que a gente pode ter sobre qual é a natureza humana. A gente pode pensar até de uma forma bem no dia a dia, né? Então vamos pensar nessa pandemia. No começo dela, de repente a gente começa a ver pessoas desviando dinheiro que seria utilizado para comprar ventiladores, ou pessoas que começam a roubar produtos de higiene. Logo no comecinho da pandemia tinha muita notícia indo nessa direção. Problemas de corrupção em alguns governos, enfim, uma série de problemas importantes que vão contra o interesse coletivo, né? Quando a gente olha por aí, muita gente automaticamente pensa, realmente, não tem saída, a nossa espécie é muito egoísta, ela está pensando só nos próprios interesses, ela tem uma visão de simplesmente maximizar os outros ganhos e não ligar para os outros. Essa é uma forma da gente olhar. A outra forma da gente olhar, e a pandemia também permite isso, se a gente olhar para o lado, nesse exemplo inicial que eu dei, de repente, ao invés da gente ver essas pessoas que estão desviando dinheiro, a gente vai ver outras pessoas se organizando em comportamentos coletivos, cooperativos, ajudando o próximo, recolhendo produtos alimentícios, remédios para doação, tentando auxiliar as pessoas que moram sozinhas, enfim, a gente vê, e no mundo inteiro a gente vê uma série de exemplos assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas tragédias, é muito comum a gente ver imediatamente em seguida da tragédia grupos de pessoas se organizando para ajudar outras que elas nem conhecem, né? Não é que eu estou ajudando o meu familiar próximo, às vezes a gente está ajudando as pessoas que a gente nem conhece, nem viu. E aí, de repente, a gente saiu de um lado e foi para o outro, né? Então a gente sai de uma espécie que alguns podem dizer que é egoísta e agora a gente sai para uma espécie que alguns podem dizer que é altruísta, cooperativa, pró-social. Entender isso já logo de largada é importante para a gente saber que a gente não é nem necessariamente um, nem necessariamente o outro. Esses dois lados compõem quem somos. E é importante a gente entender isso se a gente busca fomentar sociedades melhores. A gente precisa entender esses vários lados, essas várias facetas. Então, ao longo dessas discussões que a gente vai fazer nessa jornada por neurociência social e afetiva, em alguns momentos vai dar uma impressão que eu sou ultra otimista, em alguns momentos vai dar uma impressão que eu sou ultra pessimista. Na verdade, não. Na verdade, a gente vai tentar entender as várias facetas que compõem quem somos, o que caracteriza a nossa espécie, né? E a gente vai discutir um pouco como que a gente pode, pensando num mundo moderno, num mundo contemporâneo, melhorar a sociedade e contribuir de alguma forma. Esse tópico que eu estou falando para vocês, né, desse lado bom e desse lado ruim da natureza humana, ele fica até interessante quando a gente vê algumas pessoas discutindo, e às vezes algumas pessoas pegam nota de rodapé de algum livro e falam, por exemplo, sobre a natureza humana egoísta e citam, por exemplo, Adam Smith no livro Riqueza das Nações, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido falar sobre o Riqueza das Nações. E, de fato, tem trechos lá que parecem uma ode ao individualismo, à maximização do ganho próprio. A questão toda é que a gente tem que olhar os autores e às vezes, ampliar um pouquinho a nossa leitura, porque o próprio Adam Smith trouxe num outro livro algo que a gente em psicologia estuda muito, que é a empatia. Ele não definiu a empatia do jeito que a gente hoje conhece, as definições que a gente tem. A gente vai falar dessas definições ao longo desses episódios. Mas o Adam Smith já trazia uma série de passagens, quando ele escreveu esse livro, Teoria dos Sentimentos Morais, que sinalizavam a importância e o papel que ele dava
para o cuidado do outro, né? As questões relacionadas à amizade. A gente vai ver já em Aristóteles discussões sobre amizade que são muito interessantes e muito importantes. Então, a gente vai se aprofundar nisso ao longo das sessões, mas aqui é para já começar a dar um contexto, porque às vezes a gente ouve um grupo ou outro citando um autor ou outro, às vezes até vira meme, e na verdade é porque leu de orelhada, não integrou de uma forma mais completa o conhecimento, né? Claro, tem autores que vão ter uma visão mais pessimista, outras menos, mas quando se usa Adam Smith, esse é um dos casos que a gente tem que refletir bastante, porque os dois livros, em conjunto, eles sinalizam muito do que a gente vai discutir aqui. Óbvio, a gente vai trazer artigos científicos modernos, a gente vai discutir com base em neurociência, vai ter uma série de, em alguns autores da filosofia também bem contemporâneos, mas aqui é para ilustrar um pouco a complexidade do problema que a gente tem e que a gente vai discutir ao longo dessas sessões. Para a gente começar essa história toda, então eu vou entrar nesse tópico de proximidade social, e para isso eu vou trazer um termo que vem da filosofia africana, que é o Ubuntu. E aí, muito melhor do que eu definindo, é uma figura muito importante na história, que é o reverendo Desmond Tutu. Então vamos ouvir como Desmond Tutu define isso. The profound truth is you cannot be human on your own. You are human through relationship. É com essa definição que a gente começa. Ninguém é humano sozinho, a gente é humano por meio do relacionamento, por meio da relação com o outro. Essa é uma das definições mais bonitas e simples, e por isso que eu acho que ela é muito bonita, sobre quem somos. Tem um livro, e eu recomendo muito a leitura desse livro, é um dos livros mais bacanas que eu já li, um dos que eu realmente já li milhares de vezes, gosto muito desse livro, que é de um psicólogo, o John Cacioppo, que é um psicólogo que trouxe muita discussão da chamada psicologia fisiológica dentro da psicologia social. Então ele aproximou muitas técnicas da fisiologia para entender comportamento, e uma das áreas muito grandes de estudo dele foi sobre o efeito da solidão na saúde humana, o efeito da perda da conexão social. E aqui, quando eu falo solidão, eu não estou me referindo a simplesmente estar sozinho. Uma coisa é a gente estar sozinho, outra coisa é a gente se sentir sozinho. A pandemia, ela ensina muito disso. Tem muitas pessoas que estão sozinhas, mas não necessariamente se sentem sozinhas. Outras estão sozinhas e estão se sentindo sozinhas. E se sentir sozinha, principalmente se for de uma forma crônica, o John Cacioppo e vários, aí tem aqui esse livro, ele sintetiza essa história toda, tem efeitos muito negativos para a saúde humana. Tem uma passagem do John Cacioppo que eu acho muito interessante para a gente entender quem somos. Ele, no começo de um dos capítulos, ele escreve assim: imagina que a gente fosse o camarada que está no zoológico preparando as placas, descrevendo as espécies. E imagina que agora a gente tem que colocar a placa para uma espécie que está lá, a nossa, Homo sapiens. Como que a gente definiria? Qual é a melhor definição de Homo sapiens? Invariavelmente, acho que a maioria das pessoas colocaria que é uma espécie gregária. A gente anda em bando, a gente anda em grupo. Então, essa é uma característica fundamental. Então, esse livro é bem bonito, é um livro bem bacana para a gente entender muito, principalmente sobre o lado negativo do isolamento social, né? Então, esse é um ponto importante. Então, o que a gente vai começar a entender e discutir daqui para frente? Então, no próximo episódio eu vou trazer muito isso. Como que essa conexão se dá, desde grupos pequenos? Então a gente pode pensar como que se dão as conexões sociais em tribos, em clãs, em bandos pequenos, como que isso se dá em sociedades de larga escala, como as grandes metrópoles, as grandes capitais, como que isso evoluiu ao longo do tempo. E quando eu falo como que isso se dá, eu estou discutindo, inclusive, a gente vai discutir, inclusive, elementos muito específicos, como, por exemplo, o que garante com que o grupo seja coeso? Como que eu
informo e comunico o outro grupo que eu faço parte dele? Como que eu sincronizo as informações de maneira a ter um grupo mais ou menos cooperativo? Então, no próximo episódio a gente vai partir desse slide aqui.